Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste nesse nosso maravilhoso Plenário 5, não é isso? Exatamente, Plenário 5. Luciana, hoje vamos fazer algo diferente, né? Hoje temos até um parceirão nosso, né? Claro. Que ele é o quê? Ele não é Chester? Mas é Perdigão. Mas ele não é peru. Não, claro Mas que não. é Perdigão? É Perdigão. Esse nome de linguiça é o quê? Nosso parceirão Renato. E aí, Renato, belezinha? Belezinha, é um prazer imenso estar aqui novamente, compor essa mesa. É um prazer, um orgulho imenso saber que estou aqui em um lugar onde passou só monstros aí do júri, só pessoas altamente capacitadas, e esse aprendiz da advocacia está sentado aqui. É uma honra muito grande. Mas hoje o Renato não é o ator principal da mesa, não é isso? Não, longe disso. Hoje quem que nós temos? Esse ator maravilhoso da cidade maravilhosa. Vamos lá, canta pra nós. Hoje nós temos o doutor Lúcio Mota do Nascimento. É um grande parceiro nosso. Muito, muito. Eu vou até ler aqui Vamos parabenizar ele estar aqui com a gente. Parabéns, obrigado. Eu vou ler brevemente aqui o currículo dele, que é bastante vamos extenso, acabar o horário. Só algumas coisas, assim. Ele é mestre pela Universidade de Bandeirante no tema Adolescente em Conflito com a Lei. Boa. É também defensor público do Estado de São Paulo, desde 2007. Defensor público da Infância e Juventude, de 2007 a 2009. É atualmente defensor do júri desde 2009 e também é coordenador do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores. Desde já, doutor Lúcio, muito obrigado pela sua presença. Nós ficamos muito felizes ao tê-lo aqui hoje, para a gente, então, discutir, né? Falar aí um pouco sobre esse tema que todos nós adoramos, que é o Tribunal do Júri. A gente aqui não discute, tá? Fala direito, desculpa, a gente aqui debate, a gente aqui fala, a gente aqui dá a resenha. É para isso que esse programa existe, né, Luciana? Exatamente. E antes de começar, vamos pedir para aquele que nos assiste aqui todo santo dia, toda vez, curtir, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha e principalmente mande sugestões para nós. Sim. Mande sugestões para nós. Seja bem-vindo mais uma vez. Se bem que isso está ocorrendo bastante. O pessoal está participando e tal, né? Obrigado por isso. Graças a Deus por eles, né? Inclusive no Ceará, né? Opa, lá também, assim, bastante. No Ceará e em Portugal. Portugal também. Estamos além fronteiras. Doutor, então assim, eu gostaria de começar te perguntando o seguinte. Você acredita que no Tribunal do Júri se faz mesmo a verdadeira justiça ou não é bem assim? Bom, inicialmente, quero aqui cumprimentá-los. É um prazer enorme estar com vocês. Por um bom tempo já a gente vem sendo convidado. Enfim, as datas, a agenda, por uma incompatibilidade de viagens, congressos, também atuação no tribunal, foi um pouquinho mais difícil conseguir estar com vocês. Eu quero fazer apenas uma correçãozinha, porque foi dito cidade maravilhosa, e eu sou de fato de uma cidade maravilhosa também, que é Itaperuna, interior do Rio. Eu passei pelo Rio, capital, por um bom tempo. Eu sou natural de Itaperuna, interior do Rio, portanto, noroeste fluminense. E depois eu segui para a capital, enfim. Se a gente quiser abordar também essa trajetória, mais à frente a gente conversa sobre isso. Espero que a gente faça aqui uma resenha, uma conversa leve, a gente possa aqui bater um bate-papo mesmo, uma resenha entre nós, que não fique algo muito pesado, muito denso, para a gente poder, de fato, estabelecer uma comunicação com quem está nos assistindo. Eu acho que esse tema é polêmico, é um tema que hoje, inclusive, o STF celebra o mês do Tribunal do Júri. Novembro é o mês do Tribunal do Júri. Boa. O Fachin, agora, falando um pouco sobre isso, trouxe alguns contornos a respeito do Instituto Tribunal do Júri. A gente, por muito tempo, via no Tribunal do Júri uma saída melhor para a justiça. E eu, por isso, também encontrei no júri o melhor espaço de atuação, porque era ele que me confortava. Se a gente puder voltar no tempo, e eu pudesse voltar no tempo, em 2000, quando eu ingressei na faculdade de Cândido Mendes, em Campos Goytacazes, e lá atrás pudesse olhar para o direito e não enxergar o Tribunal do Júri, eu não teria feito direito. Legal. Porque eu acho que o júri é o espaço... na veia. Já deu para ver, né? Que o júri tá na veia. Corre no o júri é o lugar que a gente tem a paixão por atuar no direito. E a fala sempre me alimentou muito. Conversar, resenhar, comunicar, sempre foi um espaço muito
confortável para mim. Enxergar no júri esse espaço, e um espaço mais dialético, mais saudável, me fazia crescer, assim, uma paixão muito grande. E aí, assim, respondendo objetivamente a pergunta, embora hoje o Instituto seja mais polêmico e a comunidade do direito tenha ainda algumas reservas, eu enxergo ainda, por se tratar de um crime muito mais próximo de nós, o espaço para se entregar uma justiça maior. Objetivamente, eu acho que sim. Eu acho que o povo, o jurado, ele é mais próximo do nosso sentimento como errante do que propriamente o letrado, o juiz leigo, enfim. Eu acho que o júri ainda se faz mais justiça que os outros passos, por exemplo, dos juízes comuns. Beleza. E vem cá, você que é uma pessoa tão experiente no júri, já tendo aí toda essa bagagem, né? Qual a sensação, né? Acho que é interessante perguntar isso para você. Qual a sensação de ganhar o júri? Qual a sensação de perder o júri, né? Acredito que você tem uma sensação muito contundente, tanto de perder quanto de ganhar o júri, né? Diz um pouco para a gente acerca disso. Eu acho que esse é o perigo do júri. Porque o júri, se a gente conversar informalmente entre nós, assim, todo mundo vai falar, pô, o júri é uma cachaça, é viciante, é apaixonante, adrenalina, é emoção, é briga, é conflito. E aí que tá, porque você, de alguma maneira, no plenário do júri, você tem que ter uma consciência muito clara, assim. Porque se você ganha um plenário, e eu falo isso por mim, ao longo dos meus 16 anos enquanto tribunal do júri, você se sente um super-herói. Sabe? Muitas vezes eu saí daquela barra funda ali me sentindo um cara mais foda do mundo, assim. E eu acho que ninguém me ganha nessa porra, os caras são fracos, sabe? Usando aquelas coisas mais vulgares do mundo, assim. Mas, ao mesmo tempo, quando você não conseguia fazer vingar a sua tese, eu ia falar perder. Poucas vezes a gente perde no tribunal do júri, mas deixa a parte. Quando perde é o réu que perde, não você. Enfim, você também se sente o pior. Então, assim, esse ato de sentimento, esse abismo, né? Você vai lá em cima achando melhor e vai lá embaixo achando pior, é muito preocupante, porque aí você se sente também e acaba se violentando, sabe? Então, assim, é muito importante que você tenha muita segurança daquilo que você faz, clareza, consciência em paz, de maneira que você, pô, esgotou tudo que você tinha para falar, fez tudo que você tinha para fazer, porque não tá nas suas mãos, né? Basicamente. E eu percebo também que no júri a gente acaba se dando mais do que a gente é preparado para fazê-lo, né? Porque às vezes você precisa ser filósofo, psicólogo, você tem que ser um pouco musical, meio poético, né? Quer dizer, quando eu estou fazendo meio artista, eu percebo que quando eu estou fazendo júri, né? Aí eu falo, pô, isso é um plus que não eu aprendi na escola, na faculdade, eu aprendi na vida, né? Então parece que o júri te obriga naquele momento que você está a ser além, né, do que o direito nos preparou. Não é uma coisa meio assim? Concordo plenamente, assim, porque quando você está fazendo plenário, você está se comunicando. Exatamente. E aí você pergunta, com quem você está se comunicando? Você está comunicando com uma plateia de 7 pessoas. Portanto, com sentimentos, com formações, trajetórias, conceitos de vida, experiências ou parecidas ou muito diferentes das suas. Exatamente. Enxergando para isso, eu acho assim, é muito mais importante. E eu vou ser muito sucinto aqui, senão eu vou me estender muito, vou acabar escapando da pergunta. Hoje, se comunicar, fazer plenário, é muito mais empatia do que sabedoria. Eu acho que a sabedoria é importante, conhecimento é importante, o estudo é importante, a capacidade de conhecer da lei, de conhecer da jurisprudência, de conhecer do caso, ler o processo de cabo a rabo, é super importante. Mas ser empático no plenário Luciana, traz mais confiança do que propriamente a sabedoria, que por um lado pode ser visto com arrogância, sabe? Alguma coisa assim. Eu concordo muito. Eu pude presenciar isso aí de perto, né? E graças a Deus eu pude aprender bastante com esse homem aí, porque uma das coisas que eu tento fazer hoje é gravar o nome de cada jurado. Bom. Ele tem uma capacidade, porque assim, eu ia para os júris dele, né? Eu ficava ali olhando e no meio da fala, no meio da sustentação, ele chamava a pessoa pelo nome, sabe? Legal. Cada uma pelo nome. E às vezes falava da profissão, então isso aí faz com que a pessoa se sinta acolhida, honrada, acolhida. E é uma técnica. Claro. E isso também eu tento trazer
Pra mim. E o júri, eu É acho que é muito... A gente... Claro, além de conhecer os pensadores do júri, né? Mas eu acho que a gente insere muita coisa no júri, fazendo no dia a dia júri, né? Coisas que a gente pode, evidentemente, depois estar passando para quem está chegando. Então, eu acho que a gente aprende com a gente e com isso que você está falando. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você ampliaria, né, esse leque de crimes do júri? Ou seja, você ampliaria para latrocínio, por exemplo, para outro tipo de crime? Você Não. acha... Não. Não porque, por exemplo, latrocínio, roubo, crimes sexuais... não são crimes que você consegue trazer empatia dos jurados para o réu. Porque o crime do júri, o crime do homicídio, é um crime muito próximo da realidade do ser humano, é muito próximo da realidade do jurado, é muito próximo da falibilidade humana. Entendi. Sim. Mais Porque fácil de o homicida, compreensão. por exemplo, é um homicida eventual, um homicida que, pô, uma intercorrência na vida pode Sim. ter praticado... Uma fração de segundos. Exatamente. E você, poxa, me pergunta, e o roubo? Roubo não. O roubo tem que estar inclinado, tem que ter compromisso para sair e praticar o crime. O latrocínio tem que ter compromisso em sair, roubar e matar alguém. Enfim, eu acho que são inclinações que o jurado não tem empatia. Entendi. Porque o jurado nunca se imaginaria ter o compromisso prévio de sair para roubar. De sair para matar e roubar. O homicídio não. O homicídio, ele pode acontecer numa fração de segundos, ele é eventual, ele é esporádico, e você não precisa ter alguém com compromisso de matar. Sim. Legal. Eu acho, É a eu acho que não. diferença entre aquele que cometeu o crime e o criminoso. O criminoso, ele tem um viés daquela prática, daquela conduta, né? Sim. Tá programado, né? Está programado para aquilo. Eu acho que Aquele não. que cometeu o homicídio, ele pode ter cometido nas circunstâncias... Uma briga de trânsito, alguma outra situação, É isso uma, aí. uma luta. Do nada aconteceu, é isso. Eu acho que o jurado teria dificuldade de se colocar no lugar do réu, Sim. sabe? Legal. E a gente perderia muito discurso também. A gente tenta se aproximar. Quando a gente fala de nome, eu penso no acolhimento e penso num discurso, num texto que eu possa me aproximar mais do jurado. Para o jurado não se sentir tão distante desse mundo erudito, juridiquês, do vernáculo mais rebuscado. Portanto, se eu chamo pelo nome, eu consigo acolhê-lo e trazer e ficar mais íntimo. Eu sempre achei o espaço do júri mais intimista. Aqueles 20 metros quadrados que ali você consegue trabalhar cenicamente, você pode deixá-lo mais leve. E aí eu falo de novo da empatia, da paixão, de você não forçar os seus limites. Poxa, a minha trajetória, a minha formação, a minha construção como homem é importante no plenário. Mas até onde vai os meus limites com isso? Exatamente. Sabe? Então a gente também tem que ter um pouquinho de bom senso para não abusar. Eu vejo, por exemplo, alguns escritórios, alguns tribunos fazendo jograis, sabe? Um jogral ou fazendo uma espécie de teatro meio que já montado ali na banca. E eu não sei até que ponto isso é empático, sabe? Se é feito de uma maneira natural ou não. Então, sempre achei que o componente espontaneidade, naturalidade, são fundamentais na simpatia e na conquista do jurado. Então, se o jurado te vê como uma pessoa empática, acolhedora, mais próxima, ele está mais aberto, ele descortina e fala, pô, deixa eu ouvir esse cara, porque esse cara tem aqui alguma coisa para me acrescentar, sabe? Tá. Eu percebo que a inteligência artificial, ela já está meio que, né, assim, rondando o júri e tal, né? Na justiça comum, eu acho que ela já está atuando bastante e tal. Você acredita que a inteligência artificial tão em voga, tão novo, tão, enfim, aparecendo aí no mundo todo, vai, de repente, um dia, né, quiçá daqui umas décadas, substituir o advogado, substituir, quiçá, o juiz, o promotor? O que passa-se pela sua cabeça? Eu estou falando assim, ao longo do tempo, né? Você acha que, inevitavelmente, a inteligência artificial não tomar o nosso lugar, mas meio que está ali paralelo a gente de uma forma mais contundente? Essa pergunta é ótima, assim, porque eu, sinceramente, eu tenho umas dificuldades um pouco mais anacrônicas aqui com o tema tecnologia, mas também a gente não pode ser um pouco soberbo, achar que ela não veio para ficar. Acho que ela veio para ficar. A tecnologia Pelo contrário. está aí para ajudar. Exatamente. Então, assim, a IA é super importante. A gente trabalha hoje na IA. Eu não vou negar que, por exemplo, quando eu faço sustentação oral no Tribunal de Justiça, as câmaras, seja criminal, civil, pública, ambiental, econômica, enfim, a gente faz um trabalho com a IA. Você pega o processo, joga ali, processo de 10 mil páginas, 20 mil páginas, você consegue trazer sinteticamente as informações de maneira que você consiga rapidamente tomar conta do processo. Portanto, assim, a IA veio para ocupar o espaço dela no direito também. Ocorre que ela tem o seu limite. Sim.
talvez aquele trabalho que lá atrás o estagiário fazia de uma maneira eficiente, hoje a IA consiga te trazer. Sim. E aí você, na base da pirâmide, possa perder algumas funções, porque a inteligência artificial está aí e ela consegue rapidamente te entregar sem demandar o ser humano. Agora, o direito é humanas, o direito é vida, o direito é gente, o direito... ele precisa do cheiro da cadeia, ele precisa do cheiro do plenário, da vida. Portanto, eu acho que tem um limite e muito mais no júri, sabe? Então, assim, eu acho que tem sim um diálogo muito próximo, a gente tem que conversar completamente com a IA, só que dentro dos limites. Eu acho que o direito nunca vai ser tomado completamente pela IA, não. Pelo contrário, assim. Quanto mais um júri, né? O júri é emoção, o júri é paixão, o júri é vida. Pois é. Acho que a IA não vai trazer isso, não. E a IA, na verdade, ela segue comandos, né? Comandos humanos. Então, se formos analisar, dificilmente, ao nosso cargo, à nossa função, à nossa profissão, existem vários advogados que têm esse receio, se a gente sabe disso. Tem o nosso amigo Dr. Túlio, né, que é especialista nessa questão para a advocacia, ele próprio falou aqui. Falou, não, a IA não vai substituir o advogado, a figura do advogado. Claro, é o que ele fala. Quem não se adequar à nova tendência, às novas diretrizes hoje da IA, aí vai ficar ultrapassada. Então, isso é a realidade dos fatos, como aconteceu como aconteceu com a mudança do físico para o digital. Vários advogados que estavam lá na máquina, acostumados à máquina de escrever. Detalhe, da máquina de escrever para o computador, do computador para a era digital. Ou seja, houve sempre partes que não se adequaram. Máquina de escrever é o quê? Era aquilo que você comprou quando você... Não é do meu tempo, olha, o cara é Não, velho. não, é que o seu tempo é do pergaminho, né? Você é do tempo do pergaminho. Pena, vinha com a pena ali, Peguei também. molhava na tinta assim. Mas nesse sentido, eu acho que a IA Então, não vai mas substituir o falando advogado. disso, a questão do júri, eu acredito que a IA possa até dar uma ajuda, mas é muito além disso, é questão de sensibilidade, humanidade. Isso a IA não tem. Sabe? De sentir o conselho de sentença, até porque eu aprendi também uma outra coisa, que você fica olhando no olho de cada um, aí você consegue observar a emoção de cada um, aquele que está com os olhos cheios de lágrima, aquele que, embora não faça um movimento, mas ele está concordando com aquilo que você fala, porque a gente, de tanto fazer, a gente acaba, assim, não é uma regra, mas a gente acaba conseguindo entender quem está ali um pouco mais adepto daquilo que a gente fala, daquela expressão corporal, né? Isso. Então, assim, eu acho que isso a IA ainda não vai. Isso não vai. Essa sensibilidade, essa coisa de passar o sentimento aí, eu acho que não... Legal. Agora vem cá, o ser humano, ele tem sempre rituais, né, para tudo, né? Qual o seu ritual antes de fazer um júri? Você reza, você faz uma macumba? Como que você se comporta em relação Você pula 7 ondinhas? Eu já fiz tanto... Pula 7 ondinhas? Mas eu acho assim, eu acho essa pergunta, assim, pra mim é ótima, ela se encaixa muito bem em mim, porque eu acho que tem rituais. Eu acho que tem rituais, sabe? Sim. E às vezes você é um pouco mais supersticioso, então você continua repetindo, sabe? Tem uma coisa assim... Eu, objetivamente, eu sou espírita kardecista, né? De formação, assim. E eu acho que a gente tem um espaço no júri que a gente compartilha emoções, vibrações. E com mais razão quando um caso me demanda um trabalho, uma entrega maior, onde eu acredito que, poxa, tem possibilidade de absolver, por exemplo, é tudo ou nada. Eu acho que tem aí um trabalho de criação de uma boa vibração. E aí eu faço isso através de música, faço isso através de uma música que me traga um pouco mais de confiança, que me traga um pouco mais de tranquilidade, paz, de segurança, mas sempre trabalhando com músicas que falam de superação, de trajetórias que consigam trazer mudanças, assim. Eu lembro que eu ouvia muito uma música de Paulo de Tarso, sabe? Saulo, Paulo, enfim. A gente sabe aí a mudança, a transição. E como Saulo e Paulo, historicamente, biblicamente, religiosamente, tem uma história de transformação, e você está trabalhando em tese criminosos, errantes, eu sempre trabalhei assim, pensando um pouco nisso, né, da superação. E Paulo de Tarso, quando ele se transforma, de fato, em Paulo, ele deixa um pouco o espaço mais jurídico. Mas enquanto Saulo, ele era um egrégio. Ele tinha uma participação muito firme em Roma, no direito. Sim. Então, isso me traz assim, uma lembrança, sabe? Uma volta. Então, eu sempre ouvia alguma coisa que me trouxesse isso, assim. Então, assim, objetivamente, tem rituais, tem prece, tem música, tem concentração, tem tudo isso.
E tem Tudo Paulo isso. como norte. Sim, Paulo de Tarso para mim. Pô, então então a sua vida não é à toa, né? Que você curte Paulo. Pô, meu nome é Paulo, né, cara? Então a gente tem essa proximidade. Então tem alguma coisa, tem alguma coisa espiritual nesse meio. Uma pergunta importante que eu vi, eu não sei que site que eu vi, foi o seguinte: aproveitando essa parte espiritual do Dr. Lúcio e tal, a pergunta: você acha que utilizar a psicografia como argumento de prova num tribunal do júri seria válido? Essa pergunta é do Nassif, viu? De quem, aliás, nós adoramos e mandamos um Né? grande abraço. Não é uma Já coisa vi júri do Nassif. que deve se pensar, porque para quem crê nisso, quem acredita, quem vive como o Lúcio, né, ouvir, né, o que aquele ser que ora encarnado e depois deixou de ser, se essa comunicação de fato ela, se eu não me engano, já teve uma decisão Já. nisso, né? O que você acha? Pergunta é, para quem? Pra quem? Para acusação ou para defesa? Eu acho que pensando na plenitude de defesa, para defesa. Eu acho que a acusação não tem espaço algum para usar a psicografia, porque são os meios de prova. Vale tudo ou não vale tudo? Eu acho que quando você fala de plenitude de defesa, com mais razão para defesa, para acusação. Acho que recentemente, inclusive, teve um caso de que o promotor usou uma psicografia para acusação e foi indeferida, assim. É jurado, é povo, são outros valores, é o princípio da convicção íntima. O jurado pouco quer saber, em determinados casos, à luz do direito, a interpretação do artigo. Verdade. Portanto, assim, como eu estou falando com uma plateia que não demanda conhecimento jurídico, eu estou falando de pessoas que no dia a dia podem frequentar grupos, podem ter alguma situação como essa, eu acho que demanda. Se o defensor, se o advogado entender por bem utilizar determinada prova e ela for deferida pelo juiz, eu acho que sim, sem problema nenhum. Eu fiz um júri que ganhou até um pouco de repercussão, que foi um júri que eu imaginava que não tivesse nenhuma entrada, que foi um júri do assassino possuído. Um caso que o sujeito havia matado um outro depois de uma confraternização em casa com 4 pessoas. Em determinado momento ele se transforma, completamente se transfigura e acaba acertando por 42 vezes o seu amigo, dormindo. Putz. E aí a denúncia dizia, o sujeito foi possuído por uma pombagira, por um espírito obsessor, e era isso que dizia. Era simplesmente isso. E aí, conversando com o réu, com o assistido, com o usuário do nosso serviço, você perguntava a ele o que tinha acontecido, ele falava, doutor, não lembro de nada, não sei o que aconteceu. E aí, conversando com a testemunha, ela dizia, doutor Lúcio, ele mudou completamente, ele é um obreiro da igreja tal, tinha uma participação em processos desobsessivos, ele era uma espécie de exorcista, Tá. e em determinadas situações acontecia isso com ele. Por que não usar o espaço da obsessão, da espiritualidade, desde que tenha prova? Agora, se você conversa sem a prova, não. Sim. Se você conversa com a prova e tem abertura para esse tipo de tese, por que não? E aí a gente fez o caso. Foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi em plenário, porque eu me perguntava se eu tinha coragem para isso. E esse é um atributo importante no tribunal do júri. Ter coragem, abraçar sua tese com muito vigor, com destemor. E aconteceu. Portanto, assim, eu acho que essas situações, ela precisa, antes de tudo, conversar com o processo. Se ela conversar com o processo, eu acho que vale sim. Nessa mesma linha, né, do que a gente está falando, você não acha que a pena de morte, né, que existe no Brasil, mas para casos excepcionais, né, não deveria ser utilizada ordinariamente? Não seria mais digno do que você condenar uma pessoa a 99 anos, como nós tivemos um caso recente, né? E a gente sabe que a cadeia ela não recupera e tal. Ou isso é justo, ou seja, uma vingança, né, social? Acaba sendo uma vingança social, né? Não seria mais justa essa vingança social, né, ser por meio de matar o cara mesmo, de pena de morte, né? Você não acha que seria mais justo do que colocar o cara 99 anos? Ele não vai ficar 99, mas pela idade dele vai ficar 40, quer dizer, vai morrer na cadeia, né? Então, assim, eu estava pensando... É uma pena, né, de assim, morte. É uma Acaba pena de sendo uma morte. pena de É morte. pior do que uma pena de morte. Eu acho mais digno, né? Você ter a pena de morte e você mata o cara e tal, né? Do que você deixar o cara
Você condena 99 anos. Claro que provavelmente os tribunais vão diminuir essa pena, né? Mas o cara vai ficar 40 anos. Nenhum juiz vai soltá-lo, né, antes de 40 que anos. ele fique 30. No caso concreto que você está falando, ele já tem 60 já. 90. Então, ele vai morrer na cadeia. Então, assim, que sociedade é essa? Que seres humanos somos nós que falamos de poesia, né? Mas, ao mesmo tempo, convivemos e aplaudimos e aceitamos, né, uma situação dessa. É claro, eu não estou dizendo que o cara não merece pena e castigo e tal, mas eu acho que é um castigo também que a gente poderia refletir acerca, né? Isso não seria uma coisa assim, um castigo muito grande. Eu não estou minimizando o que ele fez, né? Ele fez uma coisa absurda e tal, mas também o que o Estado está fazendo com ele não é muito grande também. Por isso que eu pergunto, a pena de morte para esse caso não seria mais digna? Não seria mais digno? Ia ser mais econômica para o Estado, Então, né? Você não ia manter o cara lá por tantos anos. Por vários aspectos. É uma pergunta muito subjetiva, não é? Porque, assim, se eu me coloco como réu nessa situação, se eu quero 99 anos ou quero pena de morte, eu preciso entender se eu quero, nessa vida ainda, enquanto ser humano, me transformar. Portanto, se eu encontro na morte como salvação, aí eu respondo pena de morte. Agora, se eu encontro na minha transformação enquanto ser humano, nos 99 anos de vida que eu tenho lá dentro, é uma outra resposta. O mundo recrudesceu muito, o direito recrudesceu muito, a lei recrudesceu muito. Portanto, é um reflexo, sim, do movimento social que existe hoje no mundo. Em se tratando de pena de morte, ou pena que, em tese, é praticamente uma perpétua, Sim. a gente é terminantemente contra. Sabe, eu acredito ainda no ser humano, mas a gente tem ainda essa esperança. Eu sou defensor público. A minha vocação é defender pessoas e, assim, o trabalho é humanizar o processo. Eu trabalho com humanização do processo. Portanto, eu não posso acreditar que o envelopamento eterno do ser humano numa cadeia vai recuperar ou a pena de morte vai recuperar. Você falou que ainda acredita no ser humano. Você acha que uma hora você vai desacreditar? Meu caro, acho que não. Nesse caso da pena de morte que você falou, se isso acontecesse, a gente teria que excluir, né, a chamada revisão criminal. A gente não pode deixar de passar isso. Porque enquanto ele pode ter tomado 99 anos, vai cumprir 40 anos, mas não é raro a gente encontrar casos que no curso... Sem falar na possibilidade do réu inocente. E aí você, depois de muito tempo, descobre, em revisão, descobre que não é o réu. Imagina se tivesse matado o cidadãozinho lá e depois descobriu como é que faz. E ainda há quem fale assim, esse cara pode ficar preso, né? Tudo bem. Condicionar a vítima que ele matou ressuscitar. Quando ela ressuscitar, ele está solto, entendeu? Há quem fale assim. Mas eu concordo com o que o doutor Lúcio disse. Eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano, né? Tentar. Porque se a gente não crê nisso... É complicado. O motivo que a gente está vivo, né? Nós vivemos também numa sociedade, né, que acredita muito na vítima, né? Ou seja, a vítima, coitada e tal, levou 62 tiros na cabeça, não sei o quê. Mas eu acho que não tem a mais gente... cabeça. Não tem mais 62 cabeça. tiros na cabeça, não tem nem o fio de cabelo mais tem. Então, mas aí, quer dizer, a vítima, né? A gente precisaria refletir um pouco mais, né? E não só nos bancos acadêmicos, né, e tal, mas eu acho que por meio da mídia, né? A gente tem uma mídia muito sensacionalista e tal, e que se esquece de falar um pouco sobre a culpa da vítima, né? Porque se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a vítima, muitas vezes, ela de uma forma, às vezes não, quase sempre, né? Não intencionalmente, né? Ela leva o cara a matá-la, né? Por quê? Porque ela, às vezes, tem um perfil assim, mas isso é extremamente pouco ventilado, pouco discutido, né? Eu nunca vi falar sobre isso, eu me deparei outro dia pensando acerca disso e fui pesquisar, alguns autores falam, né? Então, eu queria ver de você o que você acha acerca, né, da vítima ser realmente também, né, um provocador. Eu ontem ouvia, acho que foi ontem, não sei, esses dias, ouvia o Fachin falar a respeito do tribunal do júri, e a preocupação subliminar, mais de fundo, era a paz social e a entrega da justiça para a vítima, ou para as vítimas.
E não tem como você falar de processo penal, de direito penal, sem falar do réu. O processo penal existe para o réu. Claro. O tribunal do júri, em tese, é para o réu. Pro real. Para o réu. A gente tem que ter coragem de falar isso. A gente tem que ter um pouquinho de ousadia e dizer, não, eu vou trabalhar a vítima no plenário. Enquanto militante do direito, o réu é o protagonista do plenário. E eu tenho que ter a coragem de abordar a vítima, de enfrentar a vítima. Lógico, com muito respeito, humanidade, sem invocar algumas situações que possam, desculpa a redundância, vitimizá-la, não é? Portanto, assim, há também um papel muito importante no palco dos fatos da vítima, não é? Exatamente. Ou era? A gente... Ou pelo menos deve se pesquisar se a houve gente ou trabalha não, com né? tese que não seja de negativas, a vítima é fundamental. O Exatamente. privilégio, a legítima. E para isso é destemor, é ter a coragem de enfrentar temas que abordam com segurança, com tranquilidade, com muito respeito, por evidente, mas também saber que o papel da vítima no crime, no homicídio, ele é muito importante. Muito importante. Portanto, assim, eu acho que sim, eu acho que a gente tem caminhado dentro do direito penal, do processo penal, isso me preocupa muito. Com um olhar, inclusive dentro da minha instituição, com um olhar, às vezes, muito mais preocupado com a vítima do que propriamente com o réu. A possibilidade, por exemplo, de um defensor público sentar-se ao lado do promotor de justiça e ali fazer o papel de assistente de acusação em casos de violência doméstica. Tá. Por exemplo, em casos que envolvam violência militar. Ora, se a minha instituição ela nasce com a propensão a cuidar de réu no crime, e réu para mim é uma entidade, não existe réu feminicida, réu que matou policial militar. É réu. É réu. E aí não me desce, e aqui é uma crítica minha, talvez eu seja corrente completamente isolada na minha instituição, que uma instituição pública possa lançar mão de um ônus, de um serviço público, de um custo, a ponto de bancar, dentro do tribunal do júri, por exemplo, desigualdade de armas. O Ministério Público, Sim. mais a Defensoria Pública de um lado, e de outro lado um defensor público. Beleza. Enfim, isso não me desce enquanto romântico daquele direito do tribunal do júri antigo, assim, né? Enfim. Você segue duas legislações, basicamente, né? Da sua instituição e, evidentemente, o nosso estatuto, não é isso? Sim, né? Não. Não? Não, porque o defensor público... O estatuto não. O estatuto não? Não, então não, explica não, um pouco não. isso. Você não Porque, respeita não, a gente tem que o ter a ordem, estatuto? tem que fazer... Eu pensei que fosse É. assim, você Não, estivesse... o estatuto Não. Não? Como a gente pode ter a OAB e pode ser defensor público. Mas o defensor público pode sê-lo sem ter obrigatoriedade de ter a OAB. É o meu caso, por exemplo. É o seu caso, eu Isso. pesquisei. E como ele tem um investimento no cargo, ele é defensor público, ele tem uma instituição, ele tem uma legislação muito própria, e é para ela que Então, ele tem que olhar e seguir as orientações. então a OAB não pode... Não. Você não vai parar no TED nunca? Não. Mas como? Eu já parei uma vez que eu tinha OAB, eu já parei. Legal. Meus primeiros anos de Bom, defensor, eu fiz um pedido no plantão que me mandaram para lá. mas como você... Eu tinha OAB lá, Mas como você... O cara tava preso numa penitenciária federal e aí foi preso de novo, entendeu? Ele tinha feito uma saidinha, pô, eu pedi liberdade. Então, Aí acho o cara me achou um absurdo, o juiz achou um absurdo, entrou na sala, como é que você pode fazer isso? O cara acabou de sair do penitenciário, você me pede pra ele sair, ficar livre. Pô, é minha obrigação. Então eu acho que você vai responder essa pergunta com mais E eu achei tranquilidade. engraçado ainda levar para o Tribunal de Ética por conta de um pedido que é natural de um advogado fazer. E eu levei uma colega ainda, Mas reboque, tudo ela bem, foi comigo mas ainda. tudo bem. É. Então acho que essa pergunta você vai responder com mais tranquilidade do que se fosse um advogado, né? Ou seja... Mas eu me considero um advogado, pelo amor de Deus. Não, sim. Só estou diferenciando aqui os institutos, né? Tá. As legislações, mas eu sou um advogado. Sim, mas então assim, você acha... Não, mas é que se eu perguntasse para um advogado, talvez ficasse meio para responder. Então eu queria que você respondesse de forma contundente, né? Vejo que você é sincero, mas eu quero que você seja contundente acerca da resposta que eu vou da resposta que eu vou te perguntar. Você acha que a OAB, né, hoje, ela desempenha o papel que a gente espera dela e que está previsto constitucionalmente, bem como na Lei 8.906, que é o nosso estatuto,
Você acha que ela está desempenhando o seu papel de forma contundente, de forma precisa? Se te perguntasse, você diria, olha, hoje nós temos uma OAB que defende o advogado. Eu vejo o advogado entrando aqui em audiência de forma, né, completamente protegido pela OAB, e se ele é protegido pela OAB, ele entra lá de cabeça erguida, né? Eu queria que você falasse, então, acerca disso. Você vê que o advogado tem a sua cabeça levantada no tribunal do júri por conta de uma OAB existente, que dá assistência para ele, ou, pela sua observação, isso não está ocorrendo agora? Fazendo aqui um prelúdio rapidamente sobre minha atuação, eu sempre fui um cara, você vai entender onde eu vou chegar, assim, para poder responder objetivamente a sua pergunta. Eu sempre fui um cara muito de briga em tribunal do júri. Sempre tive conflito, de abandono de plenário. O Renato fez alguns plenários comigo, na plateia e na tribuna, e ele já presenciou algumas brigas dessa natureza. Mas também não presenciou brigas de outra natureza, em que eu abandonei o plenário, saí, enfim. Eu acho que é um atributo essencial, fundamental, primordial, sem o qual não se tem um bom tribuno. Você tem a coragem, você tem o destemor, que você vá para cima, que você brigue, porque você está falando pelo outro. Portanto, assim, se coloca no lugar do outro, brigue pelo outro, é como se você estivesse ali, enfim. Aquelas palavras, aqueles ensinamentos mais comezinhos. E partindo disso, eu sempre tive muita tranquilidade e respaldo no meu trabalho quanto a isso. Então, assim, eu sempre tive a segurança de que se brigar, se tivesse razão na minha briga, e aí precisa ter bom senso também, você não vai brigar por nada, tem que brigar por alguma coisa, você teria um respaldo institucional. Eu não tenho tanta tranquilidade e paz para falar a respeito da OAB nesse aspecto, mas eu não vou fugir da pergunta e vou falar com aquilo que eu vivo, assim, seja no júri, seja no tribunal, nas sustentações orais. Eu acho que, sim, existe, na minha ótica, uma falta de respaldo institucional, no caso da OAB. Era tudo que ele queria ouvir. Como assim? Você fez um carinho. E acho que são espaços de vitrine ainda. Sustentação oral, tribunal do júri, e onde se tem a exposição. E acho que com o tempo, a militância da advocacia privada, isso fala da minha experiência, ela perdeu sim o respeito. Sim. Perdeu sim o respeito. E eu via claramente a comparação no tribunal do júri e vejo na sustentação oral do defensor público com o advogado. Tem muitos advogados bons. Muitos advogados bons. Tá. E para completar, eu nunca vi, por exemplo, a prerrogativa da OAB chegar no tribunal do júri do nada, assim, sabe? Aparecer lá. E já vi advogados sendo pisados, constrangidos, humilhados. E aí, é uma coisa muito pessoal. Talvez o Perdigão tenha, talvez não, certamente tenha. Nós aqui também tenhamos. Que é você de peitar, ir pra cima. Mas tem advogado que não tem. Que não tem essa postura. Porque ele, às vezes, não, a faculdade, né? Nós que somos professores e tal, a gente sabe muito bem que a faculdade não, muitas vezes não, 99%, né? São professores de carreira. Eles, às vezes, não advogam, não fazem parte do dia a dia das nossas dificuldades de prerrogativa, né? Então, quer dizer, eu acho que a OAB, né, que é a nossa instituição, provavelmente a sua instituição dá curso para vocês, não dá? Cursos, enfim, a OAB também dá cursos, né? Mas não de uma forma... Eu não estou falando de curso, de palestra e tal. Acho que pelo poderio da OAB, pela influência que ela tem, né, que é uma instituição que a gente adora, que a gente gosta, que esteja sempre grandiosa e atuando, né? Sim. Acho que deveria fazer isso, né? Dar mais curso, dar mais preparação para o advogado. Concordo plenamente com o que você falou, é o meu sentimento. E vou te falar, assim, na massa da advocacia, do júri, são poucos bons. Desculpa a minha fala aqui. Poucos bons. Concordo. Eu acho que existe hoje, talvez... E aí, a gente fala da OAB. Sim, essa preocupação mesmo com o preparo. Exatamente. Porque não é só curso, sabe? Júri não é só curso. Júri tem muito a ver com o que você traz consigo. Tem a ver com talento, com oratória, com comunicação, com coragem, com força, enfim. Mas tem a ver com conhecimento. É conhecimento primeiro. Então, estudo primeiro. Exatamente, por isso. E acho que tem muita dificuldade. Eu me vejo, assim, às vezes, em tribunal do júri, com réus quase indefesos com a advocacia privada. Você fala de curso, Falo né? de convênio, advocacia de convênio. Então. Sabe quantas vezes eu vi convênio? Agora não tem mais. Então, a Defensoria Pública nomeava para a OAB. Eu, por exemplo, dei acho que uns 10 cursos na OAB de 10 semanas cada um, né? Numas gestões passadas aí.
não estou falando especificamente dessa gestão, mas sei lá, eu sinto muita falta disso. O advogado ele vem para o mercado e ele é obrigado, claro, né, a ir para alguma área. E, às vezes ele vem para o júri, né? E o júri te expõe muito. Exatamente. O júri te expõe muito. Então, não é o júri que você tem que começar. Não de é. De forma nenhuma. Não é. Né? E quando começar, espera. Sim, Espera, sim, vai sim. chegar a sua oportunidade, você vai falar. Mas vai por estar isso bem que a gente tem que ter uma respaldado. instituição, né? Por exemplo, a nossa querida OAB, né? Que a gente tanto enaltece, né? Deveria proporcionar mais condições, né? De termos, nós já somos, né? Aí a gente aprendeu de alguma forma, né? A gente sabe fazer júri e tal. Mas eu fico preocupado com esse pessoal que está chegando e que está sendo humilhado pelas autoridades, porque sabem também que fazem e fica... E o júri tem uma... Estou sendo muito informal aqui. O júri tem uma parada que, assim, que é o bom senso, cara. Tem gente que não tem bom senso. Não o cara tem. acha que é foda, que é poderoso, vai chegar lá, vai arrasar. Não é tá fazendo assim. um papelão, tá fazendo uma vergonha, assim, sabe? Sim. Então, assim... Mas eu acho que se virou... vocês conseguiram entender, mas eu acho que... Vitrine. Oi? Virou vitrine. O quê? Nessa era das mídias sociais... Vestia aquela beca, e aí o celular aqui, olha, gravando. Vaidade. Vaidade. E mal sabem eles que, às vezes, por exemplo, o advogado formou, vai fazer o primeiro júri, tudo bem. A primeira vez ela existe para todo mundo. A questão é que quando ela bater a sua porta, você tem que olhar para dentro de si mesmo e perguntar: eu tenho capacidade técnica, psicológica para assumir um caso desse? Né? Porque, assim, o júri, como diz Dr. Écio Quaresma, não é para aventureiro, cara. O cara tem que se preparar. E por isso eu acho que o advogado que está chegando agora, ele deveria ir atrás, estudar, buscar sentar ao lado de grandes nomes, de colegas que possam passar para eles, sabe, o pulo do gato, como que faz, e depois de como fosse um estágio. E é quase uma contradição falar isso, assim, nos próprios termos, porque, na minha opinião, eu sou muito sincero, assim, eu não estaria no júri se eu não fosse vaidoso. O júri é um ambiente de vaidade. Exatamente. Sim. O advogado é vaidoso, o advogado é presunçoso, o advogado acha que ele é o cara mais do mundo. Só que no júri também combina com humildade. O júri combina com humildade. Por isso que e saber ouvir, saber olhar e falar: eu preciso fazer isso, eu preciso assistir aquele colega é melhor que eu vou ser melhor que ele. Eu tenho que ter essa ambição. Mas ainda não sou. Eu preciso ouvir aquele que fala melhor que eu, que aborda melhor, que consegue inquirir melhor que eu. Exatamente. Eu tava lendo... Sabe, a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade e perceber: caramba, deixa eu aprender primeiro. Eu tava lendo Stanislavski, né? Que é um pensador... Minha cadeira caiu. Tem como voltar, tem como voltar. É o famoso se vira nos 30. Também que não foi comigo. Acontece comigo. Mas então, eu estava lendo o Stanislavski, né? Que é um autor, pensador aí acerca do teatro, né? Nós aqui... teatro ajuda muito. Exatamente. E de repente, assim, ao lê-lo, você percebe o quanto ele é do júri. Vem de encontro aí que você está falando, né? Então, assim, e daquilo que eu falei... O júri não é só a técnica de fazer o júri. Você tem que entender de tudo, né, para fazer o júri. Porque você está lidando com um ser humano que ceifou a vida de uma pessoa, né, ou tentou, enfim. Né? E tem as tiradas, tem os apartes, tem a provocação do Ministério Público, tem o equilíbrio emocional, tem o perfil do caso, tem o perfil do adversário, tem o perfil da plateia. Então eu não posso ser contundente, visceral, sanguíneo. O plenário inteiro aqui hoje, porque eu estou lidando com a mulher do outro lado. Estou falando com uma promotora de justiça. Se eu impuser aqui meu tom de voz, se eu me colocar como superior e ficar aqui o tempo todo falando mais alto que ela, isso vai pegar muito mal no plenário. Exatamente. Antipatia. Então tem uma leitura de sensibilidade que falta muitas vezes. E por exemplo, ainda mais teatro. quando tiver 5 juradas. Então tem muita coisa invisível, entendeu? Então. Muita coisa invisível que a gente às vezes não dá muito valor. E é aí que você ganha o plenário, sabe? Agora vem cá, Pedro. Eu vou perguntar para ele, espero que ele não faça parte desse pessoal que eu vou te perguntar. Na Barra Funda fizeram um puxadinho, né, para os juízes almoçar, fazer lanches e tal. Vocês fazem parte desse puxadinho ou não? Não, tá. nem mas sabia. mas vocês... Agora foi recente? Não, é que é Tem um ano e meio que escondido. eu não tô lá. Então, é que é escondido, né? É? Eu demorei um tempão, assim, para ver. O que ocorre? Sabe o caixa?
Atrás do caixa tem uma parede, né? Onde tem uma sala, O né? caixa que você diz é o caixa... O caixa do restaurante. O restaurante ali. No primeiro andar. Então, assim, atrás do restaurante tem uma O portinha. caixa não, a balança. A balança. A balança. O caixa mas é na o cara- saída. Tem um espaço privativo ali? Não, o caixa Tem. não, a balança. Putz, não sabia. Lá não, atrás mas tem uma até eu salinha. descobri aqui o que ocorre. Tem uma sala grande, né? Onde só os juízes... E promotor. E promotores, né? E eu pensei que... Eu falei, bom, o Valdeir também A queria me gente bater. não vai chegar... A esse ponto. Mas aí, o que você acha? Eu quero Não é só... nem isso. Desculpa, pode falar. Eu queria saber, assim, o que você acha, né? Ou seja, não é um tapa na cara da advocacia? Não é um desrespeito também a vocês e a todos? Eu acho que sim. Tem um artigo lá da legislação, 8.906, o artigo 4º, lá tinha um professor meu da época de faculdade, Francisco de Assis, sempre falava desse artigo que tem uma simetria no sistema jurídico, né? Defesa, acusação, justiça, portanto, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, juízes e embargadores. E é uma falácia, né? Uma mentira. Porque na prática nunca ocorre. E eu trago um exemplo de prática. Em 2009, chegando no tribunal do júri, e o meu jeito muito briguento, conflituoso, muito pedante às vezes também, no início de carreira, eu estava numa situação muito delicada pessoalmente, aí, plenário. Fui pro plenário 422, feito por advogado privado, que eu não concordava com 422. Fui pro plenário, só cheguei na porta do plenário e comecei a fazer o júri. Ou seja, a Defensoria Pública não tinha atuado no processo. E eu tava com um réu banguela, simples, pobre, fudido, enfim, preto. Falei, meu Deus do céu, eu vou tomar um pau aqui. Era um promotor chamado Pedro Bugaribe. Muito bom promotor, enfim, acadêmico, conhecido. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Tinha uma testemunha muito importante, não tinha sido arrolada, e tinha acabado de sair da legislação nacional a possibilidade do defensor público sentar no mesmo plano, e eu não falo aqui da literalidade, da geografia, Sim. na disposição cênica do espaço, tem uma prerrogativa institucional que determina que o defensor público tem que sentar no mesmo plano que o Ministério Público. Claro. Como tem que ser cenicamente o plenário? Claro. Eu falei, poxa, é agora. E eu sempre me incomodei muito com isso. Essa coisa da desigualdade, me sentir inferior, complexado. Sim. E a minha personalidade não aceitava isso. Como é que os colegas aqui com 20 anos de plenário, vendo isso, ficam de boa, aceitam? Ah, Dulcio, é importante ficar do lado do réu, porque ali você passa um aspecto também de um pouco de vítima, os jurados ficam De sensibilizados, coitado, e aquilo não me descia. E eu falei, poxa, excelência, pela ordem, tinha um... Hoje, defensor público, estagiário do meu lado, Eduardo Nogueira, ele foi fazer plenário comigo, falei, prepara que vai dar ruim. Levantei assim, excelência, pela ordem, existe uma prerrogativa institucional, portanto, não é minha, é do cargo, e eu invoco neste momento o artigo legal tal, para eu sentar no mesmo plano do Ministério Público. Vossa Excelência, neste momento, defere o meu pedido? Indefiro. Excelência, doutor, nunca ouvi falar sobre isso, tem defiro. Pois não, Excelência, eu tô indo embora. Tô indo embora do plenário. Vou embora. Porque a prerrogativa eu não converso com ela. Não é minha a prerrogativa, é do cargo. E o cargo não pode ser violentado dessa forma. E aí, logicamente, foi uma maneira também de eu escapar do plenário, porque o plenário também tinha a possibilidade de absolvição, desclassificação. E aí, peguei o colega defensor, hoje, saí pela porta da frente e deu um fuzuê danado naquela época. Porque o defensor público lá do Rio, carioca tal, folgado, não queria fazer o plenário sem se sentar. Porque cenicamente, simbolicamente, o plenário do júri, isso importa muito. Claro. Claro. Quando o promota fica conversando com o juiz aqui, Não. eu Isso lá no incomoda cantinho, demais. o advogado, o defensor no cantinho, Aham. você não fica incomodado? Incomodado, Porque o cara. jurado pensa, poxa, tem uma relação você quer próxima saber ali. o que que Se é. o promotor tá mais próximo do meio da justiça, Ele- é porque ele tem mais razão que o Mais outro razão. tá lá Sim, distante. sim. Sabe? Então, assim, isso sempre me incomodou muito. E aí, pra terminar, na semana seguinte, eu fui fazer o plenário e a juíza titular, pra evitar problemas, deixou eu sentar do lado Deixou? direito. Na Barra enfim, Funda? Exatamente, na Barra Funda. Como assim? É, Eu não vi é. isso. Só que aí Tem foi uma Ah, é. briga institucional na época que os colegas não quiseram comprar. E depois o STF decidiu também, através de uma reclamação feita por um colega lá do Espírito Santo, de não permitir o defensor público, a defesa Que sente absurdo. do mesmo plano que o Ministério Público. Infelizmente, eu acho que isso conta muito. Acho que o Entendo. ideal seria deixar os dois ali sentados embaixo, ali iguais. Essa é uma outra Enfim, situação. que eu ele- trouxe um exemplo Sim. para poder completar um Mas pouco essa é uma isso. outra situação que falou muito bem na questão. As partes entram com reclamações e o entendimento momentâneo daquela corte, daquela Câmara que está julgando aquele recurso, ela vai contra a própria instituição, a própria legislação. Sim. Ela própria vai contra... Efetivamente, você colocou à mesa lá o que realmente era, onde que estava,
Assim, primeiro, o juiz não tinha nem conhecimento do que você estava falando. Não sabia. Segundo, sobe uma reclamação e a reclamação vai contra a própria legislação. E sabe Eles entenderam que que... não era aquele mesmo plano, não era geograficamente. É a mesma coisa que falarmos. O que a gente aprende, o que a gente aprende nas faculdades, Rasga o que você tudo. ensinou na faculdade, que não existe Foi meu Eu fiquei diferença. sabendo que o Bulgaribe, promotor, virou meu amigo depois, me odiava no início, falou, Lucião, na faculdade eu concordei contigo, eu falei que você tinha razão. Não é? E sabe qual é uma solução que eu vejo para isso? É. Pode soar uma solução até um pouco Radical. debochada. Né? Mas qual é a Eu solução? acho que quando o advogado for sustentar, a primeira coisa que ele tem que falar, olha, senhores, essa disposição que aqui se encontra, É o que eu faço. né, não merece ser Já começo a Eu já validada, começo falando sobre tendo em isso. vista que o fato, a razão pelo qual o promotor, o Ministério Público está ao lado do juiz, não o investe de poder maior E eu do que a defesa. Isso aqui é apenas uma disposição geográfica por falta de espaço. Boa. Mas a mesma consideração, autoridade que o douto promotor de justiça tem, essa defesa também tem. Então é só para deixar... Excelente E ideia. eu, Excelente eu complemento ideia. dizendo, e Excelente se ideia. ele cometer um crime, não vai ser julgado pelos senhores, vai ser Exatamente. pelo tribunal. Eu faço isso quando eu tenho algum atrito com... E são essas sacadas que são importantes, porque você se aproxima o júri de Claro, você. é claro que você Entendeu? já vai ter um atrito, né, ali com o promotor e quiçá também com o juiz. Mas eu queria te falar o seguinte, o desagravo nós temos na advocacia que, né, o doutor conhece. Para vocês também tem alguma coisa de desagravo, alguma coisa similar? Não? Não tem? Não, eu acho que se tratando de júri assim, eu não lembro de ter vivido uma situação com desagravo, não. Isso pode acontecer num ambiente institucional, no conselho, talvez, superior da Defensoria Pública, mas nunca vivenciei assim, sabe? Um exemplo, traz para mim aí que você tenha Não, uma não. situação de... Na verdade, assim, por exemplo, o juiz te xinga sua mãe, alguma coisa que não seja crime, então, né? foi Ou por isso que eu seja, pensei, quer dizer, xingar a mãe é crime, mas alguma coisa assim que o juiz faça que não A seja gente ser resolve na crime. representação na corregedoria, na Isso. corregedoria mesmo, assim. Que é uma espécie de... Não, uma delas, chamar advogado de bandido. É uma das. E eu nunca Você é representei advogado de promotor bandido, e você é juiz, bandido. cara. Eu nunca representei. A outra questão é se o juiz muito xingar a minha representado. mãe, eu xingo a dele. Pior ainda, e aí vai, filho. Claro. Eu fui muito já representado, mas nunca representei. Aí você vai contar aquela piada da mãe gorda? Ah. Olha, a gente já... Nossa, o papo foi tão legal, passou tão rápido. Vambora, mais, pô. Continua mais uma Mas hora. assim, eu queria te perguntar o seguinte, o pessoal sempre acha, pô, você não poderia fazer essa pergunta, porque não sei o quê, o Pedro é contra. já O sei, sigilo Pedro é das contra. votações, né? Eu acho que a votação dos jurados deveria ser para todo mundo ver, né? Pô, é a sociedade faz a lei, né? Por meio de quem ela elege e tal. Como pode essa própria sociedade vir julgar e dizer, esconda a minha cara, ninguém pode ver e tal. Porque depois o cara vai querer me matar. Tá, mas olha, a gente vive exposto, nós advogados somos expostos. Dane-se, então, assim. Então assim, eu acho que o É jurado... que antigamente, sabe o que acontece? Eu vou complementar. É que antigamente os júris normalmente era tudo condenação. Há muitos anos atrás, era tudo condenação. Então se o cara, na época medieval, o que fosse, o cara fala assim, eu condeno, o meu voto é sim, mata, o cara morria, então não adiantava. Ficou isso, então. Então não tinha problema, que o cara não votava. Alguns falam que vinha no Você acha que dá uma tranquilidade mais pra votar sim pela condenação? É isso? Eu acho que seria mais justo. Ou seja, a gente prega, né? Na religião, a gente prega Transparência, a transparência, verdade. a gente fala pro filho, olha, você tem que ser transparente. Quer dizer, é uma hipocrisia, então, tudo isso? Né? Porque, ora, se o cara foi lá e julgou e condenou o cara, mostra a sua cara. Por que o próprio Estado permite essa farsa? Né? Eu acho que deveria ser, olha, eu votei e pronto, né? É um conflito enorme de princípios aí. Por outro lado, quem advoga pela ideia do sigilo também encontra conforto quando você tem a tranquilidade diante de um mundo tão violento, sabe? De ter uma paz, assim, sabe? Eu acho difícil, assim. Confesso que não é um princípio que me incomoda dentro do tribunal do júri, não. Eu acho que até... A mim te incomoda. A mim, assim, nunca me trouxe muita dificuldade na militância, não.
o sigilo das votações. Não, Luciano, eu vou pegar um gancho dessa tua pergunta. Eu não sei se eu... Enfim, mas... E aí ele fica me criticando. Não, mas eu vou pegar um gancho. Depois você fala melhor, assim... Você me deu uma ideia. Por que o juiz que condena... vamos lá, nós estamos falando de uma questão de segurança. O princípio maior aí é a questão de segurança dos jurados. O réu... já que o Estado não consegue proporcionar segurança. E aí você acha... Aí vou devolver essa pergunta e você põe à mesa se você quiser. Pelo que eu entendi, o jurado tem o receio tal de ser demonstrado o seu voto, exposto, etc. E por conta disso ele pode até ter uma fatalidade, né? E o juiz, que é juiz, ele tem o mesmo julgamento unilateral, num caso de processo comum. E ele, por que ele não tem tanto medo vai dizer assim, de ser morto pelo próprio criminoso que está... Então, exatamente. É isso, mais ou menos, também você quer falar? Complementa a sua... Então... Exatamente, né? Mas por que você acha? Mas por que você acha? Agora eu vou te devolver a pergunta. Por que você acha que aquele criminoso que está sendo julgado, vamos dizer assim, aquele criminoso não, aquele réu que foi julgado como criminoso a questão daquele fato, por que ele não vai atrás do juiz e vai atrás do jurado? Vamos dizer assim, por esse fundamento. Porque ele não vai... Por que ele não vai atrás do juiz e vai atrás do jurado? Por que o juiz pode dar a cara e... porque o juiz está sempre acobertado pelo Estado, né? Não necessariamente. Ele normalmente não tem tanta segurança, a não ser que seja ameaçado. Não, mas a gente sabe que os caras têm toda uma proteção aí e tal. Inclusive o porte de arma, né? Quando você termina o júri lá, você, advogado, o policial, nunca vem falar, doutor, você vai querer carro, não sei o quê. Pro juiz é isso, pro promotor também. Então, vamos trazer um pouquinho a história. A acusação vai dizer, se você abrir nominalmente a votação, a defesa vai sair de vantagem, entendeu? A defesa vai? Vai sair na vantagem. Porque, em tese, quando o jurado senta ali e sabe que se ele votar, vai ficar sabendo quem votou, ela vai falar, tô com medo aqui, entendeu? Tô com medo e então, vou tem votar. Uma desigualdade aqui, enfim, eu acho que tem tantos... Mas é bem polêmico. Porque essa questão, inclusive, trazendo a história do narcotráfico, por exemplo, na Colômbia, quem dava as sentenças eram os juízes. E eles eram mortos. Legal. Eles eram assassinados por conta da sentença. Então, assim, o nosso tempo já... ainda não, ainda estamos aí. Só mais alguma coisa assim, por exemplo, algema, crucifixo, vestuário ali do preso. Tudo impacta, tudo impacta. Você Tivemos não uma acha... notícia recente agora, né? Da questão de uma algema que foi pedido para tirar, não foi, Renato? Tem um vídeo aí, rodando, inclusive eu tenho ele aqui, Legal, manda pra que a gente. juíza ordenou que o policial tirasse a algema do réu. Então, no momento que o policial estava tirando a algema dele, o réu se atracou com o policial, tomou a arma dele. Todo mundo no plenário fugiu, correu, o policial ficou atracado com ele e morreu. O policial foi morto porque o réu tirou e deu um tiro nele. Mas isso não pode generalizar, né, e tal. Não é porque ocorre uma coisa dessa que você vai generalizar e todos vão fazer, né? Eu sempre penso dessa forma. Porque esse fez isso. Mas é ali faltou, no caso concreto que o Renato está falando, ali faltou cuidados. O tratamento, o trato da segurança falhou ali. Ali falhou. Você que já falou da religião, o crucifixo não te incomoda? Afinal, vivemos num país laico. Aí você que é da religião tal, olha lá para aquele crucifixo. A mim incomoda. Eu não tenho religião, né? Mas eu... Ele é ateu, graças a Deus. É ateu, graças a Deus. Mas eu acredito no Criador. Você é ateu, graças a Deus. Pois é. Eu acho, desse ponto de vista, talvez incomode. Então, incomoda, porque o júri, você mesmo falou, o júri é cheio de significados, só que, de do ponto de vista da nossa sociedade, que é quase, não sei agora quantificar... Católica, né? Mas eu digo assim, cristã. Sim. Espírita, católico, evangélico, a grande massa, eu acho que ajuda. Cristo veio para os doentes, veio para os errantes. Então, assim, depende da sua habilidade no tribunal do júri. Perfeito. Então, você pode brincar com a Bíblia, pode brincar com os nomes, pode brincar no sentido mais romântico aqui. Sim. Então, assim, sinceramente, não. A mim nunca incomodou a simbologia ali da cruz, enfim. Acho que não. Dá pra você até usar cenicamente, fazendo bom teatro. O júri é o bom teatro. É o teatro. E às vezes, se você for contra imediatamente, você não sabe com quem que você tem ali de jurado. Às vezes é tudo católico. Tudo católico. E aí você eu sempre tive dificuldade de falar que eu era espírita, por exemplo. Sempre tive. Porque acho que rola um preconceito, né? Sim. Doutor Lúcio Mota do Nascimento. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Você nos ensinou bastante, proporcionou
uma discussão, um debate, né, onde a gente polemizou um tema que todos nós gostamos tanto, né? E é isso, eu acho que a gente precisa ter mesmo um olhar mais humano acerca do júri, né? Como isso vem de encontro à sua fala, né? Que é uma fala humana, né? Eu acho que no Tribunal do Júri a gente tem que ter humanidade, porque o homicídio é um dos crimes que qualquer um de nós pode cometer. Qualquer um de nós, né? exatamente. E a partir do momento que você comete, você vira uma coisa escrota para a sociedade, e eu acho que, infelizmente, tem que ser assim, né? Não se trata de vitimizar o réu. Se trata de humanizar o réu, humanizar o processo. Isso. Portanto, a gente tem que ter um discurso como o seu, que é uma... sabe, que não é uma coisa... Você não falou hoje aqui de uma forma dura acerca dos temas do júri, né? Do que linka uma coisa a outra, né? Eu percebo que as suas ligações acerca do júri são sempre muito humanas, né? E é como tem que ser o júri mesmo, né? Acho que todo mundo que mexe com o júri tem que ser humano, tem que... É claro, eu não estou falando aqui de impunidade, né? Eu estou falando de que a gente vai estar lidando com um tipo de crime, né? Onde a gente precisa ter humanidade para lidar com o júri. Vem de encontro ao que você falou. O cara que faz júri tem que ser um cara preparado, mas não só preparado tecnicamente, como você mesmo disse, né? Tem que entender mesmo de gente. E entender de gente não é fácil, né? Então, eu acho que, para mim, certamente meus colegas também, a sua fala, o seu pensar hoje, muito vai contribuir com quem assistir. A gente fica muito grato. Não, porque a gente não já contribuiu para nós. E eu quero fazer uma pergunta última aqui. Pô, queria ficar mais uma hora aqui. A última perguntinha capciosa. Olhando no olho dele. Vamos lá. Quando vai voltar para o Tribunal do Júri da Barra Funda? Quinta vara do júri. Pois é. E aí? Saudades. Então, vai voltar ou não? Essa pergunta eu nem Mas ele agora está no tribunal. O tribunal ganha mais. Sabe que é diferente, sabia? A atuação no Tribunal do Júri é completamente diferente do Tribunal de Justiça com os desembargadores. Enfim, a gente não tem muito tempo para isso, mas é bem diferente. Doutor Pedro? Eu não vou falar nada. Não vai falar nada? O senhor falou tudo, mas eu vou complementar. Calma aí. Não é assim, tá vendo como ele é? Ele é apressado, ansioso, né? Não pode ser ansioso? Não pode ser assim. Bom, primeiramente é o seguinte, vamos colocar as cartas na mesa. Para mim foi uma aula aqui maravilhosa. Isso, ter você aqui, um amigo, parceiro, um puta profissional, que a gente sabe que você é, já assistimos. Te conheço desde a época que você fez uma palestra lá na OAB de Santana. Teoria do caso, né? Em que eu estava como presidente de comissão de empresarial e o nosso parceiro, presidente da comissão... Dr. Everton. Dr. Everton te chamou e eu fui. Um abraço para você, Everton. O Everton vai... Grande tribuno. Virar para cá. E para mim foi uma grande honra ter te chamado aqui, a gente conseguir essa agenda aí. Eu sei que é difícil, porque o cara, quando está no tribunal, é muito mais difícil. Gabaritado. A presidência fala assim: não, hoje não, amanhã também não. Fica toda hora assim, a gente sabe que é liberou. E quando o cara e profissional, o ser humano é bom no que faz, então é difícil ser liberado. Legal. Mas a gente te agradece muito a sua vinda aqui, foi uma grande honra. Ficamos muito felizes, uma mega master aula aqui. E eu gostaria que você, nos seus comentários finais, você falasse para aquele que está nos assistindo, estudante, advogado, aquele que acha que é o cara, realmente para descer um pouquinho do salto e trabalhar um pouquinho, porque eu acho que falta isso. A era digital está trabalhando muito essa questão das mídias sociais e tudo mais. A gente vê muito, que tem muito advogado fazendo muita besteira, não se aprimorando com advogados que já militam há um tempo, coisa que é importantíssima. Querendo fazer as coisas sozinhos não quer dizer que não possa fazer. Mas como você falou aqui, o Renato falou, o Lucena falou a mesma coisa, e eu sou da mesma opinião, júri não é para amadores. Se você está preparado, e mesmo que você esteja preparado, se tiver a oportunidade de fazer com mais de uma pessoa, com mais de um profissional, que já também milita na área, que sabe fazer e acontecer, que faça.
Porque não é fácil, porque do outro lado você tem os debates, na verdade você entra, como você próprio falou, quando você entra no plenário, você entra já inferiorizado, já pela geografia, já por tudo ali. 7-0 de cara. É 7-0 de cara. Então você tem que ir com bastante força no sentido técnico, no sentido de preparação, no sentido psicológico, etc, etc. Então eu gostaria que você, mais uma vez, agradecendo a sua vinda aqui, que nos seus comentários finais você fizesse essa observação para quem está nos assistindo. Show. Inicialmente, eu quero agradecer muito os colegas pelo convite. Eu tenho um amigo aqui do meu lado esquerdo, que é o Renato Perdigão, um amigo que eu ganhei na militância. Renato começou conosco, estagiar conosco na Defensoria Pública. E a gente tem que ter na vida, modéstia à parte, uma capacidade para a gente enxergar talentos nas pessoas. E uma sensibilidade de perceber quando que elas podem entregar, o que elas podem entregar. E ao longo do tempo, e eu vou complementar a pergunta em cima disso, a gente percebeu o quão grandioso o Dr. Renato Perdigão era na sua simplicidade, na sua humildade, na sua avidez por conhecimento. Portanto, no final da minha passagem pelo júri até 2024, final de 23 para 24, a gente viu que era hora de dar espaço para que alguém pudesse, de fato, se assenhorar do tribunal do júri e perceber que o caminho dele também poderia ser esse. E por que a gente fez isso? Porque, primeiro, a gente tem que ter a percepção até onde a gente pode ir, o que a gente pode entregar. E ter a humildade de perceber que, para entregar, tem que ter um caminho para isso. E você ouvir, estudar, ler, escrever, estar presente nas plateias, ouvir, é fundamental. E o Renato Perdigão, ao longo do tempo, provou que isso era possível. E no primeiro plenário que ele foi fazer comigo, acho que o primeiro plenário dele foi comigo, eu tive a honra de acompanhá-lo. E naquele dia, e eu sempre falo por últimos, quando os estagiários vão falar comigo, eu não falei nada, sequer uma palavra. E ao final, a juiz e o promotor vieram falar com o Dr. Renato que ele era brilhante, e muito mais porque ele estava com outro estagiário naquele momento. E falo isso por quê? Porque no tribunal do júri, existe um espaço de paixão, de coração, de entrega, de comprometimento, de verdade, mas existe um espaço de preparo, de estudo. Portanto, se você aliar estudo e coragem, estudo e paixão, estudo e coração no tribunal do júri, existe espaço para você perfilar. Boa. É nisso que a gente acredita, porque é uma trajetória que não é feita para garotos, assim. O plenário não é para garotos, sabe? Então, assim, se eu pudesse falar, estude, mas tenha uma percepção. É preciso ter coragem no tribunal do júri. Se você não brigar, se você não lutar pelo seu réu, você não serve para o tribunal do júri. Renato. Bate bola. Agradecer demais aí por tudo. Agradecer porque esse cara aqui entrou para a história da minha vida, né? Minha profissão, esse cara aqui. A primeira oportunidade que eu tive foi dele. Então, obrigado por tudo. E que essa amizade nossa aí continue pro resto da vida. Tamo junto aí. Parabéns, cara. Tamo junto. Obrigado, viu? Um dia a gente volta. Vamos brindar. Saúde pra todos nós. Plenário 5. E é você que Quero voltar, hein? Vem voltar. E é você que nos assiste, que nos assistiu aqui. Grato pela vossa presença aqui. Mais uma vez, espero que tenha atingido, claro, com essa magnitude aula, essa master aula maravilhosa aqui do Dr. Lúcio. Aqui com o meu parceiro sempre e meu professor, Dr. Lucena aqui, meu parceirão aqui, Dr. Renato, fizemos esse maravilhoso bate-papo para você. Então, continue nos assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e acione o sininho para não perder nenhum desses episódios. Até a próxima. Abraço. Tchau.